Shalom, shalom, geração do avivamento, bom dia para todos vocês, como que vocês estão? Um dia abençoado no nome e na autoridade de Jesus, amém? Glória a Deus, bendito seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia. Uau, gente, mais uma madrugada vencida e hoje para mim não foi fácil essa madrugada, tô bem cansada. Mas glória a Jesus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, aleluia. Shabbat Shalom, Bia, pastora Jerusa, pastora aí, Aguinaldo, tá aí, sejam todos bem-vindos. Daiane, querida, um beijo pra você. Deixa eu ver, estúdio. Glória a Jesus, aleluia, aleluia. Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Toda honra e glória ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Qual que é o capítulo que nós vamos ler hoje? Quem estava aqui na live sabe, a gente pulou o livro de Esther, porque nós estamos lendo o livro de Esther. Então, a gente foi hoje para o primeiro capítulo do livro de... Amém? Hoje a gente foi para o primeiro capítulo do livro de Jó. Então, hoje a gente vai ler o primeiro capítulo do livro de Jó, porque nós estamos já adiantando o livro de Esther. Amém? Jó. Então, gente, esse primeiro capítulo aqui é maravilhoso. Hoje isso aqui vai ser um mantra. Não sei nem se a gente vai conseguir ir para Esther. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Nani, querida. Gente, hoje é a live de número 90. Hoje 97, amanhã 98. Forte, hein? Muito forte. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então, queridos, nós vamos hoje ler Jó, tá? Primeiro de Jó. E vamos continuar Esther. A gente tem que ler, a gente tem que cumprir uma meta. Amém? Glória a Deus. Gente, a Masterclass é hoje. Gente, é muito conteúdo. É muito conteúdo. É muito conteúdo. Eu tô terminando agora de corrigir. É muita coisa, meu Deus do céu. Vocês preparam para ficar de 8 a 10 horas comigo hoje. Mínimo de 8 a 10 horas. É muita informação. Um dos temas surpresas, que eu falei para você. Eu já tinha falado sobre o eclipse do dia 8, que eu vou estar falando. Segundo tema surpresa. Presta atenção. Segundo tema surpresa, que eu já vou revelar aqui. É sobre manipulação religiosa. Eu vou falar tudo o que acontece no sistema religioso. É forte. E o terceiro tema, eu vou ensinar como acessar as dimensões celestiais. Eu vou ensinar, vou entregar tudo. E aí nós temos aí, todos aqueles temas. E dia 20 você já ganhou a Masterclass da unção de Elias. Amém? E é isso, vai ser sobrenatural, vai ser tremendo. Amém? Estou muito ansiosa. Muito. Amém? Muito ansiosa por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Glória a Jesus. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Deus maravilhoso. Santo de Israel. Aleluia. E lembrando, queridos, que todo dia, meio-dia, eu estou abençoando uma pessoa, certo? Pessoas falando aí que foi manipulada há 20 anos. E assim, eu vou falar tudo o que acontece, rasgadamente. Vou falar. Eu acredito que tem que ser falado, Eu acredito que hoje muitos cativeiros vão ser quebrados. Muitos cativeiros vão ser quebrados.
É verdade, vocês fizeram a tarefa de ontem? Anotaram o nome dos inimigos de vocês? Inimigo, opressor, caluniador. Amém? Não deixa eu esquecer no final pra gente estar fazendo essa tarefa. Vou até anotar aqui esse ato profético. Amém? Quem viu lá no grupo que eu mandei esse ato profético para você colocar o nome dos seus inimigos? Quem viu? Ninguém viu? Falei ontem para vocês aqui, né? Pegando o gancho aí da história de Amã com Mordecai, né? Então vai ser assim sobrenatural. Vamos orar para nós começarmos? Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, convido o Senhor Deus, o Espírito Santo de Deus, para estar sobre este lugar, Pai, de forma poderosa, de forma profética, no nome e na autoridade de Jesus. Pai, que o Senhor, Pai, me tome aqui com Teu Espírito Santo, Senhor Deus, nessa live, e que não seja eu, mas sim o Teu Espírito Santo através da minha vida. Senhor Deus, eu te apresento esse dia, te apresento, Senhor Deus, cada vida que está aqui, já te apresento, Senhor Deus, a nossa Masterclass, Pai, das 2 horas da tarde, Pai, que o Senhor possa, Senhor Deus, estar junto comigo, Pai, ministrando essa Masterclass, e que não seja, Pai, só, Senhor Deus, uma tarde, Senhor Deus, de conhecimento, mas que seja, Senhor Deus, uma tarde, Pai, aonde o Senhor venha trazer muitas chaves sobrenaturais, Pai, sobre todos os teus filhos e filhas. Pai, eu decreto hoje, Senhor Deus, que essa live será aqui, Pai, sobrenatural, recalcada, transbordante e sacudida da presença do Espírito Santo. Alector estar cambando requencholeniliasiante. Firkifian surrofa shalava nerkene cola chorkri sierra valekane malamangia revigandias. Hurgidire manduro congelector kifio forranexam pampancho foforravalente. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Cordeiro. Bendito é o Senhor dos Exércitos. Bendito é aquele que é e sempre será para todo sempre. Bendito é o Deus de Israel que supre as nossas lives com pão diário todos os dias. Bendito é aquele, Senhor Deus, que tem enviado o seu Espírito Santo para nos consolar e nos fortalecer. Bendito é o Senhor dos Exércitos que levanta um exército, ó Pai, remido e lavado, Senhor Deus, no sangue do Cordeiro, para um propósito profético, Senhor Deus, para um tempo que se aproxima. Bendito é a nação de cujo Deus é o Senhor. Hanok Sara Barabanjarex Teleband. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Uau. Amém? Vocês acabaram de presenciar variedade de línguas com interpretação. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Pastora, você será acompanhada por algum médico nesses 70 dias? Sim, por mim mesma. Eu tenho, para quem não sabe, eu sou médica, certo? Mas eu já estou com toda uma nutrição, certo? Vitamínica, mas eu tenho os meus suportes, meus amigos são médicos, na minha equipe tenho 2, pastores que são médicos, pastor Gary, pastora Fabi, qualquer coisa eu peço um help para eles, certo? Mas eu já venho me nutrindo com vitaminas e tudo, ok? Mas a médica que vai acompanhar eu aqui, de imediato, é eu mesma. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você saiba que eu tenho juízo, certo? E eu no domingo eu vou estar fazendo uma live sobre esse jejum, tá? Explicando para vocês, ok? Aleluia. Certo? Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. No nome de Jesus. Abra comigo agora em Jó, capítulo de número 1. E eu quero, antes de falar algo para você. Tem pessoas que são provadas porque tem legalidade para serem provadas, tem pecados, tem maldição, tem brechas, certo? Certo? Mas Jó, aqui o contexto dele é totalmente diferente, amém? O contexto dele é totalmente diferente, amém? Faz uma live sobre ministrar com os anjos. Amém. Eu vou fazer, gente. Amém? Então vamos lá, povo de Deus. Abra comigo agora em Jó, capítulo de número 1. Havia
um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, anota a palavra íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Então nós estamos falando aqui de um homem íntegro, reto, desviava do mal, tinha muitos bens, muitos animais e era um dos homens mais poderosos do Oriente. Os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso continuamente. Jó, além de ser íntegro, Jó, além de se desviar do mal, quando tinha as festas de banquete dos seus filhos, olha o que esse homem fazia. Ele ia e santificava os seus filhos. Amém? Ele ia e santificava os seus filhos. Vocês têm noção disso? Queridos, ele temia pela vida espiritual dos seus filhos. Amém? Agora, vamos aqui no 6. Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás. Aqui, queridos, esses filhos de Deus é os anjos, tá? Ok? Num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele? Então, anota aí. Deus colocou uma cerca ao redor de Jó. E agora Satanás vai falar isso aqui para Deus. Mas é óbvio que... será que ele não tem motivo para ser desse jeito? Será que ele não é rico o suficiente? Abençoaste a obra de suas mãos e seus bens que se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti e a tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então aqui, queridos, o próprio Deus permite, pega a visão, que Satanás toque em tudo que Jó tinha, menos na sua vida. E talvez isso possa acontecer conosco. Porque Satanás se apresenta para falar assim: só é assim porque tem isso, só é assim porque tá assim. Amém? Certo? Então vamos lá. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Jó perde os filhos e a riqueza. Gente, a história de Jó é triste. Um dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles, e de repente
De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro, ou seja, uma desgraça atrás da outra. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então, este ainda falava, veio outro mensageiro. Então, queridos, há 3 aqui, ó. Os sabeus atacam, o fogo cai, amém? E enquanto os caldeus dividiram em 3 bandos e atacaram os camelos e levaram embora. Mataram os servos e feras a fio da espada. Só consegui escapar para trazer a notícia. Também este, ainda quando falava, veio outro. Aqui, ó, uma desgraça atrás da outra na vida de Jó. Os seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ele caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então aqui, queridos, a vida de todos os filhos de Jó é ceifada. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Isso aqui é um tapa na nossa cara, né, gente? Por quê? Vamos lá. Jó perde tudo, até os seus filhos, menos a sua esposa. E o que ele faz é rasgar suas vestes, adorar e não blasfemar contra Deus. Amém? Por que Deus permitiu tudo isso? Porque Deus estava trazendo Jó à prova. E Deus vai fazer isso com todos nós. Você pode ter certeza disso. Talvez não nessa escala, como aconteceu com Jó, mas Deus vai nos pôr à prova. Deus vai nos testar. Deus vai querer saber se nós estamos com Ele pelos frutos, pelas bênçãos ou por aquilo que Ele é. Amém? Então fica o 2 para casa, o 3 para casa, o 4 para casa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E amanhã nós vamos ler o quê? O 8 de Jó, certo? Amanhã nós vamos ler o 8 de Jó. Agora nós vamos lá para o livro de Esther, amém? Nós vamos agora para o livro de Esther, no nome de Jesus. Abra aí, ok? Nós paramos no livro de Esther. Deixa eu ver. Nós vamos ler agora o 7, certo? Aonde que nós paramos? Deixa eu ver. Agora nós vamos ler o 7, certo? Nós vamos ler agora o 7. Esther denuncia Amã. Essa história tá boa, né, gente? Eu sei disso. Eu sei disso. Ok? Então vamos lá. Agora Esther denuncia Amã. Ok? Então vamos lá. Glória a Jesus. E hoje vai ter uma palavra-chave também, tá? A palavra-chave de hoje, já pega a visão, a palavra-chave de hoje é sobrenatural. Porque hoje tem a Masterclass sobrenatural, então a palavra de hoje é sobrenatural, amém? Certo? Então vamos lá. Esther denuncia Amã. O rei foi com Amã ao banquete da rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Esther: qual é o seu pedido, rainha Esther? Você será atendida. O que você quiser, até metade do meu reino lhe será dado. Então a rainha Esther disse: se eu tiver obtido o seu favor,
o rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido e que com desejo eu possa ter o meu povo. Porque fomos vendidos, eu e meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de uma vez. Se ainda nos tivesse vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Então o rei Assuero perguntou à rainha Ester: quem é esse cujo coração instigou a fazer uma coisa dessa? Onde está esse homem? Ester respondeu: o adversário é o inimigo, é este malvado Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida. A rainha Ester, pois, viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre a diva em que se achava Ester. Então o rei disse: será que ele queria desonrar a rainha diante de mim, aqui no meu palácio? Quando o rei acabou de dizer essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, disse: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 22 metros de altura que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse: que ele seja enforcado nela. Então, queridos, a armadilha que Amã tinha preparado, tá? A armadilha que Amã tinha preparado para Mordecai, agora vai ser a forca onde ele vai ser enforcado. E assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Então aqui a gente vai ver que de forma estratégica, certo? A rainha Ester vai para esse banquete junto ao rei, junto com Amã, e ela fala assim pro rei: olha, eu e meu povo foi vendido, mas não foi vendido como escravo. A gente foi vendido para ser destruído. E aí o rei falou assim: mas quem que é esse opressor? Quem que é esse inimigo? Esse inimigo, né? Aí ela pega e delata, né, Amã, e Amã fica apavorado, certo? Aqui agora vamos ler aqui o verso 8, amém? Os judeus são autorizados a resistir. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Ester a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai foi trazido à presença do rei porque Ester revelou que ele era seu parente. O rei pegou o seu anel de sinete que havia tomado de Amã e o deu a Mordecai. E Ester pôs Mordecai por administrador da casa de Amã. Ester voltou a falar com o rei, e ela se lançou aos pés dele e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita e a trama que ele havia arquitetado contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro para Ester. Então ela se levantou e pôs-se em pé diante do rei. Eu quero dizer algo aqui para vocês. Ainda que a sentença já tenha sido feita, Deus muda decretos. Amém? Aqui o rei Assuero, ele já havia havido uma sentença. E quando naquela época o rei assinava uma sentença de morte, uma sentença de destruição, ele não poderia voltar atrás da sua palavra. Mas aqui, queridos, esse cetro de ouro representa
certo? A intervenção divina de Deus sobre a vida de Esther e sobre o povo judeu. Então não existe sentença que não possa ser revogada diante do trono de Deus. Eu não sei talvez o que você esteja passando, eu não sei talvez qual a sentença que possa estar agindo contra a sua vida, mas eu sei algo: o Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, Ele pode levantar o cetro dele de ouro na sua direção, cancelando todo o decreto, cancelando toda calúnia, cancelando todo tipo de destruição. E eu sei que o Senhor hoje está mudando decretos que aos seus olhos não tinha mais como ser revogados, mas o Senhor, Ele revoga, o Senhor muda sentenças, o Senhor, Ele pode mudar qualquer papel legislativo, o Senhor pode mudar qualquer processo no tribunal natural e no tribunal espiritual, o Senhor pode trazer qualquer sentença de morte à vida, qualquer sentença de divórcio à restauração. Eu quero dizer hoje para você que não há nada que o Senhor não possa vir a revogar, porque Ele é Deus, Ele é dono do céu, do ouro e da prata, e assim como Ele age na vida de Esther, revogando uma sentença de morte para um povo, revogando a sentença de morte para uma rainha, Ele pode fazer hoje na sua vida. Não existe nada, meu querido, que não possa ter intervenção de Deus. Eu preciso que você entenda hoje, por mais que Satanás tenha falado assim: olha, isso daí não tem jeito, olha, isso daí já está determinado. Deus, Ele pode estender o cetro de ouro dele sobre a sua vida, falando que o favor dele chega sobre você, que o favor e a graça dele alcança a sua vida. Então descansa hoje o teu coração em Deus, apresenta para Ele hoje os teus inimigos, apresenta para Ele hoje toda sentença de morte, sentença de enfermidade, sentença talvez de falência. Eu não sei qual a sentença está hoje em vigor na sua vida, mas eu sei que eu sirvo um Deus que estende o cetro de ouro, revoga a sentença, cancela e anula todo tipo de ataque, todo tipo de afronta, todo tipo de artimanha, todo tipo de armadilha forjada contra você. Eu sirvo um Deus que muda sentença, que muda decreto, que atende o pedido do justo. Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Então aqui no verso 4 do capítulo 8, o rei estendeu o cetro de ouro para Esther, e Deus hoje está estendendo o cetro de ouro para você, para falar assim para você: eu vou cancelar, eu vou anular, eu vou intervir com uma ação divina sobre isso, no nome de Jesus. Então ela se levantou, se pôs-se de pé diante do rei e disse: se for do agrado do rei, se eu achei favor diante dele, se isso parecer justo aos olhos do rei, e se nisto lhe agrado, que se escreva uma ordem revogando os decretos concebidos por Amã. Esther, além de pedir que o rei cancelasse, ele pede, olha o que ela vai pedir, olha que ousadia dessa mulher: escreva uma ordem revogando os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que se encontram em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver a desgraça que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então o rei Assuero disse à rainha Esther e o judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Amã, que foi pendurado numa forca, porque tinha planejado matar os judeus. E agora, em nome do rei, escrevam aos judeus o que bem lhes parecer, e selem o documento com o anel de sinete do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, que foram selados com o seu anel de sinete, não podem ser revogados. Então foram chamados imediatamente os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês e segundo
e segundo tudo que Mordecai ordenou, foi regido um decreto para os judeus, para os satrapas, para os governadores e para os oficiais das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, e cada uma no seu próprio modo de escrever, e cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever na sua própria língua. Amém? Nós paramos aqui no 10 rapidinho. Deixa eu falar algo aqui para você. Alek Njora Max Telemant. Eu preciso que você entenda. Esther foi colocada na posição de rainha, porque Deus precisaria dela para salvar o seu povo. Deus, ele salva, mas por intermédio daqueles que ele levanta. E eu quero dizer hoje aqui para você, talvez Deus te colocou numa posição de influência. Talvez Deus te colocou numa posição de influenciar pessoas. Talvez Deus te colocou no lugar onde você alcança muitas pessoas. Talvez na área política, na área da saúde, na área da agronomia. Eu não sei que área o Senhor te colocou. Mas será que você não foi chamado para um tempo como este? Será que você não foi chamado para se levantar como uma voz de autoridade, falando quem é Jesus? Queridos, eu preciso que você entenda, você não está nesse lugar que o Senhor te colocou à toa. Ele te chamou para um tempo como este. E eu quero que você perceba que o rei não podia revogar o decreto perante o homem, mas ele podia fazer um novo decreto. Ele não podia cancelar um decreto, aqui humanamente falando, porque havia leis, mas ele podia fazer outro decreto. E eu quero dizer aqui hoje para você, o Senhor está entrando com intervenção. O Senhor está entrando com intervenção hoje sobre a tua vida, cancelando o decreto ou fazendo outro sobre a tua vida. Mas eu preciso que você entenda que Ele está trazendo intervenção do céu. Então, mas para você receber intervenção do céu, você precisa se posicionar. Queridos, eu preciso que você entenda algo. Eu estou debaixo do favor do Senhor, porque eu já não vivo mais para mim, eu vivo para Ele, faço tudo para Ele. Então, se eu orar agora, pedindo qualquer coisa para Deus, Ele me atende hoje ainda. Mas eu não uso a primazia do favor que eu tenho com Deus toda hora e de qualquer jeito. Mas no dia que eu preciso, eu uso. No dia mal que eu preciso, às vezes, de algo, eu uso. Mas por que isso está sobre a minha vida? O favor de Esther. Porque eu estou na posição, porque eu assumi o meu chamado. Eu sei por que Deus me colocou nessa posição. Eu sei por que Deus tem me dado essa influência que eu tenho hoje sobre tantas e milhares de pessoas. Porque não é para mim me calar, é para mim fazer aquilo que Ele me mandou fazer. Então, queridos, eu preciso que hoje você entenda que Deus vai fazer. Deus pode mudar o decreto, pode lançar um novo decreto sobre a sua vida. Mas primeiro você vai ter que acreditar nas regiões celestiais. Crédito com Ele. E crédito é você estar na posição. Crédito é você estar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Agora nós vamos continuar aqui no 10. Escreveu-se em meio do rei Assuero e se selou com um anel de sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros montados em gigantes, criados nas estrebarias do rei. Nas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunisse e se organizassem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de uma vez qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia e em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º dia, que é o mês de Adar, uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia,
para se vingarem dos seus inimigos. Os mensageiros montados em ginetes que se usavam no serviço do rei, partiram imediatamente, impelidos pela ordem do rei, e a lei foi publicada na cidadela de Suzã. Então aqui houve um novo decreto em favor dos judeus. Agora, então Mordecai saiu da presença do rei com os trajes reais em azul celeste e branco, e com uma grande coroa de ouro, em um manto de linho fino, em um manto de linho fino púrpura, e a cidade de Susa exultou e se alegrou. Amém? Exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Também em cada província e em cada cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, júbilo, banquetes e festas. E muitos que eram dos povos da terra se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Amém? Então, queridos, aqui você vê, como que Deus livrou, certo? Os judeus. E amanhã nós vamos continuar aqui no 9 e no 10, tá? Então, quando chega a festa de Purim, que nós acabamos de passar aqui, tá? Nós passamos Purim. Lembra que teve o culto de Purim aqui na Global? A pastora Tatiane pregou. Esses dias de Purim tem as dimensões celestiais abertas para Deus revogar qualquer tipo de decreto de forma instantânea. Então vocês conseguem entender qual que é o valor das festas do calendário judaico? Então presta atenção. Quando chega a época de Purim, nos dias de Purim, as dimensões celestiais se abrem. Por quê? Porque o Senhor está mudando os decretos. Então o Senhor está mudando um decreto na sua vida de maldição, um decreto de falência, um decreto de divórcio. Então é nessa época, toda vez que chegar Purim, você vai fazer o quê? Você vai apresentar para Deus situações. Ele pode agir em todos os tempos, mas quando chega Purim, nós estamos debaixo de uma atmosfera favorável. Nós estamos debaixo de uma atmosfera onde Deus se lembra o que Ele fez por Esther, o que Ele fez pelo seu povo, e Ele vai fazer por todos os seus filhos. Amém? Então, queridos, eu preciso que você entenda. Você veio para um tempo como este. Quando Mordecai fala assim, Esther, será que não é por isso que você é rainha? Esther, será que não é por isso que você está na posição que você está? E eu quero dizer algo para vocês. Será que não é por isso que Deus te colocou na família que você está? Na formação que você tem? Nos talentos que Ele te concedeu? E eu preciso dizer algo para vocês, meus queridos. Nós vamos viver 3 anos que não serão fáceis. E nesse tempo o Senhor quer a sua posição. Nesse tempo o Senhor quer seu posicionamento. Nesse tempo o Senhor quer o seu posicionamento. Eu creio que nós vamos ter 3 anos terríveis. De muito trabalho, de muita luta, espiritualmente falando. Amém? Então, no nome e na autoridade de Jesus, tá? Então, no nome e na autoridade de Jesus, vamos nos posicionar hoje na presença de Deus. Vamos estar tomando posse daquilo que Deus nos chamou. Esther, queridos, foi favorecida por Deus. Esther foi abençoada. Esther é agraciada. Mas ela não entendia o propósito do lugar onde ela estava. E eu entendi que Esther só entendeu isso depois. Porque se talvez o Senhor tivesse falado para ela antes, o diabo teria construído muitos bloqueios sobre ela. Então Esther, quando ela entende o propósito dela, ela entende que ganhando ou perdendo, ela precisava estar
disposta a morrer por o povo, pelas almas. E aqui no caso é os judeus. Ela precisava estar disposta a enfrentar a autoridade do rei e se apresentar no pátio do rei sem a sua autorização. Mas havia um favor sobre a vida de Esther. E exatamente por isso que o rei estende o cetro de ouro sobre ela e ela não morre. Por se apresentar na presença do rei sem ser chamada. Porque quando você tem o favor de Deus, as portas, as comportas, amém? E hoje, eu quero orar aqui hoje por você sobre o favor de Esther na sua vida. Queridos, eu tenho um favor de Esther na minha vida que vocês não têm noção. Eu posso pedir a coisa mais complicada para qualquer ser humano, de mais difícil acesso. Eu tenho um favor de Esther na minha vida que vocês não têm noção. Porque eu estou na minha posição. E você quer que eu fale algo para você? Eu faço mais do que Deus me pediu. Eu sou excelente no meu chamado. Porque eu faço além. Eu faço além da excelência. Eu entrego para Deus a excelência, mas eu capricho um pouco mais. Eu sempre entrego um pouquinho a mais. Eu sempre oferto um pouquinho a mais. Eu sempre dou a mais. Eu sempre falo a mais. Eu sempre entrego a mais. E quando você faz além do que Deus te pediu, o favor de Deus transborda sobre a sua vida. Amém? E eu preciso que você hoje entenda. Assuma o seu chamado, se posicione e fala: Deus, eu quero fazer um pouco a mais. Amém? E você vai começar a ter crédito no céu. Você vai começar, queridos, não sei se o meu esposo está aqui, mas às vezes a passagem está cara. Eu profetizo que você vai comprar passagem por menos de tanto, daqui a pouco ele acha uma passagem mais barata, daqui a pouco a passagem cai. Queridos, existe um favor na nossa voz, existe um favor profético em você falar e as coisas se mover. Existe uma generosidade de Deus que se move nas suas palavras, que se move quando você lança decretos, que se move quando você pede qualquer coisa para Deus. Eu vivo debaixo de um manifestar da generosidade de Deus tão grande que eu mesma me surpreendo. E eu preciso hoje que você entenda isso. Amém? E Deus, assim como Ele fez com Amã, Ele faz com todo aquele que se levanta contra os justos. Então hoje eu preciso que você entenda. Eu mandei lá no grupo para você assim. Se você puder abrir agora, abra comigo lá a tua tarefa lá que eu vou ler para você. Amém? Eu mandei lá no grupo assim para você. Certo? Presta atenção. Em nome de Jesus. Olha o que eu mandei lá para você. Mencione o nome de todos aqueles que têm se levantado contra você, com perseguição, calúnia, difamação, etc. Amanhã faremos um grande ato profético na live e depois estaremos abençoando todas as vidas mencionadas abaixo. Você anotou as vidas? Se você não anotou, pega uma folha agora aí e começa a anotar o nome das pessoas que têm perseguido você, que têm armado a sua morte, a sua desgraça ou qualquer calúnia contra você, difamação, assim como Amã fez com Mordecai. E queridos, o espírito de vingança, o espírito de inveja era tão grande sobre Amã. Amã tinha tudo. Amã estava numa posição, depois do rei, a mais alta. Mas ele odiava Mordecai porque o espírito do Senhor era sobre Mordecai. Mordecai andava debaixo de um espírito de sabedoria que vinha do próprio Deus. Então Amã era um inimigo que estava debaixo das influências de Satanás e ele armava contra Mordecai, mas não era só uma luta carnal, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra potestade, amém? Sim contra governantes das trevas, hostes do mal. Então pega uma folha agora, anota o nome de todo mundo que tem caluniado, tem perseguido, pode ser qualquer pessoa, anota agora em nome de Jesus, certo? Anota agora em nome de Jesus. E eu quero aqui ensinar algo para vocês. O porquê que é difícil, às vezes, a gente parar de pensar isso e é difícil soltar essa pessoa. Porque nós criamos vínculos com essas pessoas que nos perseguem. Vínculo espiritual, mental, emocional,
Amém? Vínculo mental, pensamentos, vínculo emocional, emoções e vínculo espiritual, certo? Então, hoje, nós vamos entregar essas pessoas no tribunal do Senhor, tá? E eu vou desligar vocês de todos os vínculos que você tem com essa pessoa, emocionalmente, espiritualmente, e o vínculo que da raiva, do ódio, da ira, de ficar todo o tempo ressentindo isso, amém? E nós vamos pedir que a mesma justiça que o Senhor agiu na vida de Mordecai, que ele venha agir sobre a sua e que ele venha mostrar, tá? A verdade sobre você, amém? Certo? Glória a Deus. Se você não tem inimigo, amém. Glória a Jesus. Mas sempre tem um opressorzinho. Fecha os teus olhos agora, no nome de Jesus, amém? Fecha os teus olhos agora, em nome de Jesus. Pega essa folha na mão agora, ok? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai na autoridade do nome de Jesus. Nós agora, Senhor Deus, tomamos, Senhor Deus, esses nomes, Pai, em nossas mãos agora, Senhor Deus, de todo aquele que blasfema, que nos calunia, Senhor Deus, que nos persegue, que fala mal do Senhor Deus das nossas vidas, Pai, que fala mal dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, Pai. Pai, nós tomamos agora, Pai, os nomes de todo aquele, Pai, que Satanás tem, Pai, usado para nos confrontar, tem usado para nos desanimar. E, Pai, agora eu com todos os meus irmãos, Senhor Deus, nós adentramos, Pai, a corte celestial do justo juiz, aquele que é supremo em todas as coisas, aquele, Pai, que lançou a sentença favorável a Mordecai, aquele que justificou Mordecai, porque Mordecai confiou no Senhor. Então, Senhor Deus, hoje, Pai, nós preferimos agir com sabedoria, Pai, sem, Pai, devolver a palavra lançada contra nós, sem devolver a ação maligna que foi feita contra nós. Senhor Deus, nós não vamos agir, Pai, com as nossas mãos, Senhor Deus, nos sujando, ó Pai, e nos colocando como iguais. Não, Senhor Deus, nós confiamos no justo juiz e nós nos despojamos de todo o nosso direito de vingança, direito, Senhor Deus, de difamação que possa vir dos nossos lábios, direito de calúnia, Pai. Não, Pai, nós não vamos usar das mesmas armas, Pai, que o inimigo tem usado contra nós. Pai, nós não vamos fazer isso, Pai, mas nós vamos tomar aqui, Senhor Deus, todos esses nomes, Pai, e nós vamos colocar agora, Senhor Deus, na tua mesa do teu tribunal, Pai, para que o Senhor, Pai, se apresse em fazer justiça, Senhor Deus, pela vida de cada um que está aqui, Pai, assim como o Senhor, Pai, veio sobre a vida de Mordecai, veio, Senhor Deus, sobre a vida dele, Senhor Deus, justificando, Pai, os seus feitos, Pai, justificando, Senhor Deus, as suas obras, Pai, justificando os frutos da vida de Mordecai. Hoje, Senhor Deus, justifica os frutos, Pai, das nossas vidas, Pai. Nos coloca na balança, Senhor Deus, com os nossos inimigos, Pai. E aquele, Pai, que não tiver peso, Senhor Deus, que a tua mão haja com justiça. Pai, nos pesa, Senhor Deus, mediante o nosso caráter, mediante, Senhor Deus, as nossas condutas, Pai. Eu, Pai, me coloco à prova para ser pesada com qualquer afronta do inimigo, com qualquer tipo de calúnia, com qualquer tipo de língua acusadora, porque eu sei, Pai, como eu tenho andado na tua presença, Pai, e eu não tenho medo, Senhor Deus, de ser pesada na balança com qualquer caluniador. Então, Senhor Deus, aqui, Pai, eu quero pedir que o Senhor venha, Pai, pesar também na balança os teus filhos e as tuas filhas, Pai, e aquele que não ser, Pai, aquele que não for encontrado peso na balança, que a tua mão, Pai, de justiça seja sobre essa vida, Pai, no nome e na autoridade de Jesus, Pai, assim como diz a tua palavra em Tiago, Senhor Deus, da nossa boca não pode sair 2 tipos de água. Então, Pai, é mediante o teu tribunal, Pai, que nós agora abençoamos cada língua opositora, cada língua caluniadora, cada língua, Pai, que tem falado as piores blasfêmias contra nós. Pai, nós lançamos bênçãos, Pai, sobre essas vidas. Nós abençoamos, Pai, todo opositor. Nós abençoamos, Pai, todos os nossos inimigos. Nós abençoamos, Pai, aquele que tem agido com maldade, Pai, sobre nós. Aquele que tem mentido, aquele que tem blasfemado. Porque, Senhor Deus, nós somos os teus filhos e somos semelhantes a Ti. Porque o Senhor diz, Pai, que faria, Senhor Deus,
cada ser humano a sua imagem e semelhança. E se somos a tua imagem e semelhança, Pai, da nossos lábios só pode sair rios de água viva. Então, Pai, a partir de hoje, não espere de nós, Senhor Deus, nada menos que a bênção proferida, até mesmo aos nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. Senhor Deus, nós escolhemos agir de forma diferente e sobre, Senhor Deus, um coração íntegro, reto, Senhor Deus, faça justiça sobre as nossas vidas. Então, Senhor Deus, hoje nós nos desligamos, Pai, dos nossos inimigos, Pai, todo laço sentimental, emocional, mental, espiritual com os nossos inimigos é quebrado agora no nome de Jesus. Nós desvinculamos agora todo sentimento de ira, de raiva, de vingança, de ódio, Pai, no nome e na autoridade de Jesus. Pai, que a partir de hoje nós possamos, Pai, nos levantar orando sobre cada vida, Senhor Deus, sobre cada opositor, Pai. Pai, no nome e na autoridade de Jesus, Senhor Deus, que sejamos os intercessores dos nossos inimigos, para que toda cegueira espiritual venha cair no nome e na autoridade de Jesus. Pai, nós escolhemos ser diferente e usar, Pai, o maior dom que existe, que é o amor. E aqui, Senhor Deus, a forma de praticarmos o amor contra os nossos inimigos é orando por eles. Esse é o maior gesto de amor. Pai, eu sei que nós não precisamos conviver, mas só pelo fato de orarmos em favor e abençoarmos os nossos inimigos, esse é o maior gesto de amor. Então é isso, Senhor Deus, que nós lançamos hoje diante do teu tribunal, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Queridos, a arma mais poderosa contra o inimigo é você orar abençoando ele. Então você não vai amaldiçoar, você não. A oração mais violenta e perigosa que você pode fazer é pedir para Deus pesar você na balança. Isso é justo. Você está falando, Deus, me pesa na balança, vê o peso. Amém? Isso aí é o máximo, mas só até aí que eu quero que você vá. Amém? Porque você pedir para Deus pesar na balança é você falar assim, Deus, eu sei o que eu tenho feito. Eu não tenho medo do que eu tenho feito. Amém? Agora essa folha você vai queimar no nome de Jesus. E assim como quando você estiver queimando essa folha, eu quero que você fale, Deus, o meu ódio está sendo queimado do coração, a raiva, a ira, a tristeza. E outra coisa, o outro passo que você vai fazer, todo mundo que leva e traz fofoca dessa pessoa, você vai falar assim, olha, a partir de hoje, eu estou orando pelo meu inimigo, não traz nenhum tipo de conversa fiada, eu não quero saber se ele fala ou não, eu escolhi a posição de orar pelo meu opositor, de orar pela pessoa que me calunia, a pessoa que me persegue, no nome de Jesus, amém? Queridos, hoje eu preciso encerrar essa live um pouco mais cedo, tá? Eu quero contar uma experiência com os 4 anjos do norte, do sul, do leste e do oeste que eu tive, tá bom? Eu vou contar essa experiência para você, certo? Então, deixa eu só falar. A palavra-chave de hoje é sobrenatural. Você vai seguir o perfil da pastora, o perfil da Global, vai mencionar 3 pessoas no comentário e vai compartilhar com 3 pessoas. Que hora é isso, pastora? Quando eu compartilhar a live aqui, você vai colocar isso daí, certo? Segue o perfil da pastora, segue o perfil da Global, escreve a palavra-chave que é sobrenatural, menciona 3 pessoas e compartilha com 3 pessoas, que esse é o código para você concorrer aí todos os dias a todos os meus cursos, amém? Eu já tô até pensando em fazer 70 dias isso daí, talvez não vai ser só 31 não. Por quê? Domingo eu vou explicar para vocês o poder da oferta, o poder da primícia, o poder dessas coisas que a gente faz, amém? Então vamos lá. Tem gente que me acha doida por fazer isso, mas queridos, a generosidade é a chave. É a chave. A generosidade. A Tayana ganhou ontem, né? Meu amor, eu não sei se você me chamou, mas eu vou pedir pro suporte geral, que é o Pedro, mandar para você. Pelo menos até amanhã vou pedir, tá? Então, queridos, já profetiza que vai ser você em nome de Jesus. Gente, é 3 mil reais em curso. Você tem noção do que é isso? É 3 mil reais em curso. São 11 cursos que você vai ganhar. 10 ou 11, amém? Então vamos lá.
Hoje, para concorrer, depois que eu repostar a live, vai ficar salvo até meio-dia. Você vai lá nos comentários, põe Sobrenatural, 3 menções, 3 compartilhamentos, segue o perfil da pastora e segue o meu perfil. Segue o perfil da pastora e segue o perfil da Global. Amém? Então, vamos lá, tá? Glória a Jesus. Amém? Normal não é. Normal não é, com todo respeito. Não, gente. Queridos, quando você... Deixa eu explicar algo para vocês. Quando você acessa a fonte... material da Masterclass daqui 1 hora tá lá no grupo, tá bom? Eu só preciso terminar de corrigir o final, que eu não consegui ainda. Então, acho que menos de 1 hora. Eu termino aqui, é só terminar ali algumas correções e eu já mando lá no grupo o material. Vocês podem imprimir o material, vai ser sobrenatural, amém? Vai ser sobrenatural, começa 2 horas, tá? Amém, vamos lá, presta atenção. Existe um anjo que segura o leste, o oeste, o sul e o norte. Pastora, como você sabe disso? Eu não sabia disso até eu ver eles e eu já vou falar para você como eles são. Quem vai no alinhamento profético lá no Joel Engel agora? Quem vai estar lá conosco? Minha caravana tá bombando, já tem acredito que vai dar mais 70 pessoas na minha caravana, né? Então assim, presta atenção. Na outra vez que eu fui no Joel, eu jejuei 50 dias e eu fui lá pegar a capa. E eu peguei a capa. Eu recebi um som violento, meu Deus. Mas eu tinha jejuado 50 dias, foi sobrenatural. E presta atenção, quando eu tô lá, arrebatada no chão, quando eu caí arrebatada no chão, eu fui para outra dimensão. O meu corpo tava ali tremilicando, mas eu tava em outro lugar, certo? Ora eu ia para esses lugares, e ora eu tava ali, era algo sobrenatural. Mas teve uma hora, tá, que eu fiquei impactada. Eu vou tentar desenhar para você. Imagina a pastora aqui deitada no chão lá, assim, tremendo. Tava lá tremendo e a unção. Já tinha uns 40 minutos que eu tava tremendo e não conseguia parar de mexer. Aí, imagina que chega 4 pessoas, um de cada lado, e aí eles juntam a cabeça assim. Imagina minha cabeça aqui, outra cabeça aqui, outra cabeça aqui e mais uma cabeça aqui. Só que eles eram muito altos e eles eram de ouro, assim, de muito despojo, de muita glória. Só que o rosto deles era luz, era como que eu posso dizer para você? Não se podia ver, mas eles eram grandes. E ali, quando eu estava recebendo aquela unção, presta atenção aqui no que eu vou falar para vocês. Alguém disse assim: estes são os anjos que guardam o leste, o sul, o norte, o sul, o leste e o oeste. Eles vieram saber quem é você. E ali, queridos, eu entendi que eu estava recebendo uma unção global, uma unção pro globo. Por que o anjo do leste, do sul, do norte e do oeste ia vir ali saber quem era eu? Por que eles iam vir saber por que eles iam vir ali? Foi uma experiência 4 cantos, exatamente. E aí o meu apóstolo ali, quando eu estava recebendo a unção, ele falava: beba mais desse vinho, você vai sobre a terra. Gente, vocês querem que eu posto para vocês? É forte, é muito forte. Se eu ver o vídeo, eu recebo de novo, eu caio no chão de novo. Só de eu ver o vídeo, amém? É muito forte. E aí, queridos, escuta essa que foi... Eu tava ali no chão, e aí aquele ser grande ali, os 4, e eles estiveram ali por um tempo.
Depois que eu recebi essa unção, eu comecei a orar para chover, choveu. Eu comecei, sabe, ter autoridade sobre o tempo. É algo assim sobrenatural. É sobrenatural, sobrenatural. Nem eu entendo isso. Amém? Outra coisa que aconteceu. O Senhor, presta atenção aqui. Eu vi uma mão colocando as nações dentro do meu útero espiritual. E essa mão falava, gere as nações. Queridos, quando falava gere as nações, era um peso tão grande no meu ventre. Era como se eu tivesse dores de parto. Era como se tivesse uma pressão no meu abdômen. Era algo assim sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Vocês não têm ideia. E dias antes o Senhor havia me pedido o meu direito de gestar por um tempo. E eu falei, Deus, eu te entrego. E o Senhor falou assim, eu te pedi o seu direito de gestar porque eu estou colocando as nações no teu ventre. E aí o Senhor colocava as nações no meu ventre, queridos, eu gritava, porque era como fogo, era algo assim sobrenatural. Eu sabia que os meus ossos estavam sendo revestidos de uma unção genuína, uma unção profética. Queridos, eu fiquei ali deitada eu não sei quanto tempo. Eu demorei, depois que a unção passou, os tremelique, o raio, eu fiquei ali, eu demorei voltar. E aí o profeta pega a capa dele e joga em cima de mim. Cadê minha talit? Então, essa talit aqui, eu ganhei do profeta, era dele, aquela que ele orava no monte, sabe? Então, tá aqui, ó, ele me deu. Aí ele colocou essa, gente, ele pegou essa talit e colocou sobre mim. Quando eu tava no chão, quando ele coloca, presta atenção, quando ele coloca a talit sobre mim, parecia que eu tinha entrado debaixo de uma fornalha, meu corpo voltou a sentir a unção de novo. Aí a pastora Elisângela, depois que passou, ela pegou a talit e foi lá devolver para ele. E aí ele falou assim para a pastora Elisângela, o que você é dela? A pastora Elisângela falou assim, eu sou intercessora dela. Ela falou assim, minha? Não, é dela. Pegou o óleo dele, consagrou a talit e jogou para a Elisângela entregar para mim. E aquilo ali para mim foi uma confirmação, porque quando eu jejuei os 50 dias, eu falei, Deus, eu quero tomar a proporção da unção que está sobre ele. Eu não quero uma parte, eu quero ela inteira. E eu jejuei 50 dias. Eu fiz uma grande oferta, ou seja, eu sei tomar as coisas nas regiões celestiais. Domingo eu vou explicar para vocês, certo? Aí, queridos, tá? Eu recebi essa unção ela mudou a minha vida e é isso aí que acontece. Amém? Glória a Jesus. E o que é a talit? A talit é um manto físico que você vai usar para fazer suas orações. Você coloca assim. E o que acontece? A unção desce na talit. A unção permeia a talit. A unção pega em pano. O lenço dos apóstolos não curava? A sombra dos apóstolos não curava? Amém? Queridos, eu tenho um vídeo que eu coloquei a minha talit eu herdei lá do apóstolo. Amém? Eu coloquei numa pessoa, a pessoa comeu. Se eu colocar em qualquer um dos meus líderes, eles não aguentam. Eles não suportam. Eles não suportam. A unção, ela se concentra em pano. Isso é verdade, gente. Amém? É tremendo, tá? Profeta Joel Engel, gente. O meu apóstolo. O profeta Joel Engel. Quem vai lá agora no alinhamento profético? Quem vai pro alinhamento profético? Quem vai estar no alinhamento profético? Lá é sobrenatural. Ó, lá vocês me soltam, vocês me deixam. Lá eu sou mais uma de vocês. Lá eu tô indo lá para receber. Amém? Glória a Jesus. Então vocês, amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém? Então é isso, meu povo. Glória a Deus, vai ser tremendo. A gente vai estar lá dia 13, 14. A Letícia vai estar conosco. Letícia, você tá lá no grupo da nossa caravana?
Você tá lá, Letícia, no grupo da nossa caravana? Não vi você lá, meu amor. Eu não sei se você tá lá no grupo da nossa caravana. Se você não tiver, já fala que eu vou conseguir lugar para nós lá na frente. Amém? Glória a Deus. Amém? Então, amém, glória a Deus. Então, nós vamos ter você viu que ele falou que vai fazer uma impartição diferente sobre a nossa caravana, né? Então, você já aumenta a expectativa. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Então é isso, queridos. Eu preciso terminar, eu tenho que terminar aqui de corrigir. Hoje a nossa Masterclass, às 14 horas, horário de Brasília, tá? O nosso suporte vai disparar aí, né? Os links individuais, segundo o e-mail que vocês passaram, certo? Ok? Então, que Deus abençoe vocês poderosamente, no nome e na autoridade de Jesus, certo? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Não sei se eu vou conseguir mandar agora a tarefa no grupo, mas provavelmente eu mande mais tarde. Eu preciso terminar aqui, dar uma dormida descansada, que eu tô bem cansada. Eu preciso me recuperar, porque 2 horas vai ser sobrenatural, amém? Beijo no seu coração, que Jesus te abençoe, tá? E amanhã nós vamos fazer a live do jejum. Eu vou avisar vocês qual horário. Entre 3 e 4 da tarde, eu acredito, amém? Beijo no seu coração.